Shalom, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vim trazer algo que vocês me pedem bastante. Na verdade, muita gente me pergunta como eu consegui aprender a tocar violão. E eu vou falar aqui pra vocês como tudo aconteceu, desde o começo de tudo. Espero que o vídeo não fique longo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, deixe seu like e seja bem-vindo pra você que é novo aqui. Então vamos lá. Em 2015 foi quando eu comecei a fazer aula de violão na minha igreja. Na verdade eu fiquei sabendo que ia ter aula de violão na minha igreja. Não, foi 2014, desculpa. 2014 eu fiquei sabendo que ia ter aula de música na minha igreja. E eu fui. Chegando lá, eu comprei a apostila, comprei pra estudar. Até lá não tinha um violão nem nada. E aí eu comecei a aprender em 2014. Eu achei que é muito difícil, dói tudo, dói meus dedos, aí eu fugi. Parei de ir. Até porque eu não tinha o violão. Então era ruim pra treinar, porque sempre eu ia uma vez por semana. Aí quando chegava lá, meus dedos já tava tudo doendo, então não dava pra aproveitar nada. Mas enfim, e aí eu desisti, parei. Quando foi 2015, eu falei assim, eu quero muito aprender, isso é meu sonho. Então além de eu querer fazer aula, eu vou orar. Então toda vez eu fiz um propósito de sempre orar em favor de aprender, para que o Espírito Santo, além de eu estar ali na aula, ele mesmo me ensinasse. Ele mesmo me ajudasse. Então foi assim que aconteceu. Eu ia pras aulas e quando eu chegava lá, eu orava e eu falava, Deus, me ensina, que tudo que eu aprendi hoje aqui flua e eu consiga tocar. No começo foi muito difícil, doía muito, e além de eu não ter o violão, então isso acabava complicando. Isso em 2015, tá? Quando eu decidi fazer esse propósito de oração. E aí eu falei com a minha mãe, na época eu não trabalhava ainda, era criança, tinha 15 anos. E eu falei, mãe, eu preciso muito de um violão. Não adianta só fazer aula e não ter a coisa pra praticar. E aí minha mãe falou assim, filha, a gente não tem condições, não tem como a gente comprar. Mas eu sei de um Deus que pode te abençoar. E aí eu fui orar. E aí minha mãe falou, ora que Deus vai te abençoar. Isso foi numa quarta-feira, eu lembro. E de quarta-feira tem culto na minha igreja. E eu cheguei lá e eu comecei a orar. Falei, Deus, eu preciso muito de violão, porque eu preciso aprender e eu quero, e isso vai ser pra honra e glória do Senhor, porque vai ser algo que vai pra adoração. É algo que eu vou aprender que vai me ajudar a te adorar com mais frequência, sei lá. E aí eu orei. E aí quando foi na sexta-feira, chegou uma pessoa na minha casa. Na verdade eu tinha saído com a minha mãe. Eu fui no mercado. E aí o telefone da minha mãe começou a tocar, porque na época eu não lembro se eu tinha telefone, não. Não, a pessoa não tinha meu número. E aí o telefone da minha mãe começou a tocar, falou assim, Vera, você tá em casa, cadê o Wesley? Aí ela falou assim, não, a gente tá indo no mercado e quando a gente voltar eu passo aí, o que você precisa, que não sei o que, pra quem não sabe, minha mãe é cabeleireira. E aí minha mãe achou que era cliente querendo fazer cabelo. E aí ela falou assim, eu fiquei sabendo que o Wesley tá fazendo aula de violão. E a minha filha comprou um violão novo. E ela queria dar o antigo dela, que ela aprendeu pra ele. Na hora, eu já falei, mas vamos voltar não, vamos no mercado. É até engraçado contar. Vamos pra casa, e aí ela, não filho, calma, que esse eu tá guardado, que não sei o que, mas eu tô ansioso querendo ver. E aí a gente foi no mercado, eu tô ansioso, quando chegou em casa, o violão lá. Ela tinha deixado lá com meu pai. Pensa na pessoa mais feliz do mundo que eu fiquei. Sim, Deus cumpriu, Ele ouviu a minha oração, Ele sabia de quão intenso eu queria e quão intenso eu me dedicaria a isso. E aí eu comecei a me dedicar mais às aulas, e além das aulas que eu fazia na igreja, eu comecei a pesquisar na internet, a estudar melhor, sabe? Eu tive curiosidade mesmo. Eu tive curiosidade, então eu ia na internet, eu procurava livro, fazia tudo. E aí assim que eu fui aprendendo, sabe? Fora os amigos, né? Tem os meus amigos que me ajudaram a fazer o treinamento, tudo certinho, as escalas. E aí foi assim que surgiu
Foi assim que eu aprendi a tocar violão. Foi na força, na fé e na coragem. E é isso que eu tenho pra você. Se você tem um sonho, um desejo, não desista. Persista, ore e confie em Deus, que Deus pode te abençoar. Assim como ele me abençoou. E aí eu fiquei um tempo com aquele violãozinho. Gente, era um violãozinho velhinho, bem antigo, mas sabe, eu tinha o prazer de tocar nele. Ainda tenho, né, quando é porque ele já passou. Do mesmo jeito que eu recebi, eu também odeio. Então, a minha prima tava fazendo aula, eu aproveitei de ir pra ela, apesar dela já ter destruído algumas coisas. Cadê ela? Não destruiu não, ela só tirou as cordas. Mas enfim, o violão ainda continua com ela, às vezes eu vejo ele, dá vontade, dá saudade, eu vejo, eu olho ele, eu olho a essência que Deus prometeu pra mim. Então, foi assim que eu aprendi. E eu ainda, na verdade, ainda tenho muita coisa pra aprender. Tem muitas coisas que eu não sei fazer. Tem notas ainda que é complicada pra fazer, porque é muito treino. Música, assim, ela é uma constante, ela não para. Então você sempre tem que aprender coisas novas. E foi assim que tudo aconteceu comigo. E se você tem um sonho, não desista. Ore e persista que Deus, ele pode sim te abençoar. No momento certo, na hora certa, Deus providenciar. Imagine se eu tivesse em 2014 deixado aquele sonho pra trás por simples dor de ficar aqui, ó, de achar que é complicado, que é difícil. Mas Deus, ele me mostrou que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então é isso, pro vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, pois esse vídeo pode ajudar outras pessoas, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe e é isso.